Dando continuidade à nossa série de videoaulas sobre estatística básica, hoje eu vou falar um pouquinho sobre medidas de tendência central. Lembrando que o meu livro predileto, o meu autor predileto de livros de estatística é o Mário Triola. Recomendo fortemente o seu livro de estatística básica. Bom, então, medidas da tendência central. Bom, o que é isso afinal? O valor no centro ou no meio de um conjunto de dados. Por exemplo, você tem uma turma de 40 alunos de química e você deseja saber a altura dessa amostra. Então, a média aí é uma medida da tendência central. Então, é uma forma de você expressar a tendência central. E talvez isso sirva para você fazer previsões sobre as alturas de outras turmas de outros cursos com alunos da mesma idade, por exemplo. Bom, então as medidas da tendência central elas caracterizam o centro do conjunto de dados, né? As medidas da tendência central incluem a mediana, também a moda, embora não seja muito utilizada, né? Bom, vamos lá. Primeira medida de tendência central que nós vamos ver é a média ou simplesmente média aritmética. Isso aí é intuitivo, você, quando pensa em média, você já pensa em somar todos os valores e dividir pelo número de valores que você tem, ou seja, o tamanho da sua amostra. Então vamos à notação aqui. Essa letrinha aqui é o sigma, então a soma dos valores, dos elementos amostrais, digamos assim, dos valores medidos nos elementos amostrais. X é a variável que você está medindo. Você poderia pôr xi, por exemplo. Então, a média amostral, a média amostral, você representa por x barra. O que é a média amostral? Por exemplo, digamos que você tenha uma amostra de uma amostra retirada de uma população. Então, a média amostral vai te dar a média de uma variável medida em cima dos elementos daquela amostra que você está analisando. Então, a média amostral é a soma dos valores de todos todos os valores medidos sobre aquela variável que você está pesquisando nos elementos amostral. Então, você tem lá a sua amostra como sendo uma turma do curso de estatística, uma sala de aula cheia de alunos, tem lá 40 alunos. Se você vai querer saber alguma coisa sobre a altura das pessoas, então a sua variável é a altura. Você mede a altura das pessoas, então você mede a altura de cada elemento amostral, corresponderia a esse xi aqui, os valores individuais de altura, e soma esses valores. E aí, por fim, você divide pelo tamanho da amostra. Então é assim que se calcula a média amostral. A média populacional se calcula exatamente do mesmo jeito, mas a gente representa aqui a média populacional por essa letra grega, que nós chamamos de μ, e o cálculo é o mesmo, e aqui embaixo N maiúsculo, não é o tamanho da amostra, mas o tamanho da população. Bom, regra geral, você não tem acesso a esse parâmetro populacional, você precisa estimá-lo. Então, a média tem vantagens e desvantagens aqui, né? Vamos ver aqui as vantagens. Então, as médias amostrais retiradas da mesma população tendem a variar menos do que outras medidas de tendência central. Então, por exemplo, você tem uma universidade com 50 mil alunos. Se você tirar amostras, analisar amostras de alunos, por exemplo, amostras contendo 30 alunos. A altura média desses alunos tende a ser, as médias dessas turmas, as médias de altura dos alunos dessas turmas devem ser bastante parecidas. Então, isso é uma vantagem. Outra vantagem é que a média leva em consideração todos os valores da sua amostra. Por outro lado, é sensível a valores extremos. Então, de repente, se você tem um aluno lá na sala que tem 2,20 metros, isso vai afetar um pouquinho na média, a depender do tamanho da amostra que você tem. Bom, exemplo aqui de cálculo da média. Então, você tem esse conjunto de valores. É claro que
Mais tarde nós vamos ver como calcular isso de maneira mais simples na calculadora e quando nós temos um conjunto de dados um pouquinho maior. Quando nós temos um conjunto de dados reais, realmente com muitos pontos, você não vai usar a calculadora, né? Você vai usar o computador, mas aí quando chegar lá eu explico. Então você soma aqui os 5 valores e divide por 5. Essa é a média. É aí. Essa é a primeira medida de tendência central que estudamos. A outra medida de tendência central é a mediana, que dá para representar por esse x com o tio em cima. Deixa eu colocar aqui a canetinha. X com o tio em cima, tá vendo? Isso é a mediana, é o valor do meio. Então, como é que você faz para encontrar a mediana? Você vai ordenar os dados em ordem crescente ou decrescente. Nós vamos ver isso um dia no Excel. Mas aqui a gente está tratando com poucos valores no momento. Então, você ordena os dados. Se você tiver um conjunto de dados ímpar, então você ordena os dados e a mediana é exatamente o número do meio. Se você tem um conjunto de dados par, então a mediana vai ser a média dos dois valores do meio. Vamos ver aqui como exemplos, né? Então, nós temos esse conjunto de dados aqui, que você está vendo, ó, o conjunto de dados, ordena esses dados aqui, põe em ordem crescente. Então, como você tem um número ímpar de valores, o valor do meio é a mediana. Aqui um outro exemplo, com um número par de valores, a mediana é a média dos dois valores do meio. Então, isso é a mediana. A moda é aquele número que mais aparece lá na sua amostra. Eventualmente, você pode ter uma amostra que não tenha moda. Você pode ter uma amostra bimodal, duas modas e assim por diante. Então, por exemplo, nesse conjunto de dados que você observa aqui, olha, você repare que a moda é 1,10, porque aparece duas vezes. Esse outro conjunto de dados aqui, a moda corresponde aos números, quer dizer, são duas modas, então 27 e 55. E esse outro conjunto de dados é amostral. Então a moda é aquele valor que mais aparece na sua distribuição. E por fim, nós temos aqui o ponto médio. Então o ponto médio, você pega lá o valor mais alto e tem aqui o valor mais alto, soma com o valor mais baixo e divide por 2. Esse é o ponto médio, mas a gente não usa muito aqui. Bom, próxima aula nós vamos ver medidas da variabilidade da sua amostra. Até lá!